Oi, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Luz, especialista em bolos pintados, e hoje eu vou fazer uma salada orgânica de cenoura, tá certo isso? Não, gente, esquece, nada disso, não tem nada de salada aqui. Eu vou mesmo fazer uma cenoura de açúcar, claro. Aqui realmente foi só uma inspiração. Eu vou aproveitar essas cenouras aqui que realmente são orgânicas, por isso elas estão assim, olha, com a rama bem natural, cheio de terrinha, com bastante raiz. E aqui é que eu vou me inspirar para fazer uma cenoura para um bolo de Páscoa. E esse vídeo é o primeiro da sequência. Na próxima semana eu vou dar continuidade aí sim com o bolo, mas hoje vamos para a cenoura. Vamos trabalhar? Aqui eu não tenho o cortador da folha específica da cenoura, então eu vou adaptar. Essa daqui é a da samambaia e essa daqui, o nome dela em inglês é Dusty Miller. Em português a gente conhece como cinerária, mas se alguém inclusive tiver algum outro nome para essa planta, é só comentar aqui embaixo. Então eu vou começar riscando aqui as folhas, realmente só seguir. Eu só vou seguir aqui o cortador. Vou colocar esses menorzinhos também, que nesse caso, quanto mais a gente mistura aqui os efeitos das folhas, a gente tem um acabamento mais bonito. Agora, caso você tenha também outros cortadores que também tem assim bastante voltinha, pode usar à vontade, tá? Aqui também, como eu tô adaptando, você também pode adaptar, pegar outros tipos de cortador. Agora eu vou fazer essa aqui que é maior também. Aqui, como eu não consigo colocar o lápis ou a caneta, enfim, em todas as voltinhas internas, eu vou riscar um pouquinho para frente aqui e depois é só cortar. Então aqui, olha, eu vou cortar e eu vou tirar toda essa marcação de lápis, tá? Então, ó, deixa eu já inclusive deixar separadinho cada unidade para ficar mais fácil na hora de cortar cada uma. Porque esse papel ele é muito delicado, então na hora que a gente está cortando, pode ser que quebre. Então melhor é deixar assim bem separadinho. E aí na hora de cortar fica mais fácil. E quando a gente for pintar aqui esse papel, ele vai encolher, tá? Então não se preocupa achando que tá muito grande, porque isso aqui vai encolher. Vão ficar folhas bem miudinhas. Aqui eu não tô me preocupando em seguir a forma da samambaia, eu quero realmente só fazer esse estilo de folha bem crespinha. E pode ser uma diferente da outra, não tem problema. O que eu quero é esse efeito de folha bem crespinha para fazer esse efeito realmente da rama da cenoura. E esses retalhinhos, depois você pode usar para outra coisa, tá? Não joga fora, não. Quando tem alguns retalhos maiores, a gente sempre pode aproveitar para fazer alguma outra coisa. E aqui eu só tenho que tomar cuidado, porque como realmente esse papel, ele é muito delicado, a gente tem que tomar cuidado para ele não quebrar. Então, aqui essa curvinha, ao invés de eu ficar girando e cortando aqui, eu fui e cortei também no mesmo sentido, porque se eu fosse girar, podia quebrar. E agora, vamos pintar. Eu vou colocar aqui um pouquinho de corante verde. Esse aqui é um verde folha da Mix e aqui o verde limão. E como é que a gente vai pintar? O papel de arroz, o legal dele é que a gente pinta com água, porque aqui sim é importante que a gente dissolva esse papel aqui. Então aqui, olha, eu vou fazer uma misturinha com o pincel na água. E eu posso, inclusive, acrescentar um pouquinho mais, botar outros tons, olha, do verde. E vou molhando aqui todo o papel e colorindo ele. Quando ele secar, ele vai enrugar aqui um pouquinho. E agora, eu consigo, inclusive, colocar ele no arame, porque ele vira uma goma. Ele aqui tá uma colinha.
Então, olha, eu coloco aqui o arame, esse aqui é o arame 28, e dou um apertãozinho, viro aqui, e o arame vai ficar todo coladinho aqui dentro. Então, vou deixar aqui no cantinho e vamos fazendo as outras folhas. Então, faço uma mais clara, outra mais escura. Eu não tô colocando muita água, tá? Eu não quero realmente desmanchar. Eu quero só que ele fique molinho e eu tenha mobilidade aqui para trabalhar com ele. Então, olha, eu apertei aqui e esse arame já ficou fixo aqui dentro. Então, vou pegar aqui uma folha maior. Então, aqui, puxar aqui com o pincel, cuidado, porque ele começa a querer colar nas superfícies, tá? Então, a gente vem aqui com o pincel e vai tirando. Se rasgar uma pontinha ou outra, não tem problema. O ideal é que a gente tente que ele fique todo por inteiro. Ó, esse aqui rasgou uma pontinha, mas não tem problema. Então, coloco aqui no centro. E vou fixar ele aqui. Olha, eu vou inclusive tentar colar aqui, olha, essa pontinha, porque ele tá todo com cola, olha, então eu colei a pontinha aqui. E ele vai começar a dar uma textura aqui diferente. Olha, então de novo, venho aqui no centro, dou essa beliscadinha, eu não quero que perca as ondinhas da lateral, tá? Eu só quero que ele realmente tenha um movimento aqui, que eu consiga fixar esse arame aqui na folha. E quando secar, ela vai ficar durinha, ela não vai ficar molinha como tá agora, ela vai voltar e vai inclusive ficar um pouco mais firme e menos quebradiça do que tá do original. Essa aqui é menorzinha, eu vou inclusive prender mais de uma no arame, tá? Aqui dobrou, eu vou só esticar para ele não colar um no outro. E cada uma vai secar de um jeito diferente. Aqui já tá começando a secar, olha. Ela já tá mais durinha. E depois que secar por completo, ela fica bem enrugadinha, ela encolhe. Então, continuando. Aqui é muito importante que a gente tome cuidado para ela, se ela enrugar toda, já era, a gente não consegue reutilizar. Então, na hora que tira aqui, tem que tomar muito cuidado para ela não colar toda um do lado do outro. E tá vendo? Eu não tô colocando tudo no mesmo tom, no mesmo efeito, tá toda manchadinha mesmo, olha. Aqui muito cuidado para ela não enrugar, porque pode acontecer dela enrugar, colar um lado no outro e aí acaba perdendo material. E aqui, enquanto eu deixo as folhinhas secarem, já tá quase seca, mas ainda tem essas que foram feitas por último. Olha, essa aqui foi uma das primeiras. Tá vendo? Olha que ela fica durinha e fica toda enrugadinha. Então, ela faz um efeito super bonito. No conjunto, ela fica um efeito super bonito. Então, eu vou dar uma limpeza aqui, enquanto isso, eu vou preparar a parte da cenoura em si. Começar a parte da cenoura em si. Aqui eu já tingi, eu tingi com laranja da Mix. E eu vou colocar um pouquinho de CMC. E aqui eu tô trabalhando com pasta americana, sem nada, só a pasta americana mesmo. Mas se você quiser misturar com um pouquinho de massa de flor, também pode. Ela vai ficar mais rígida, vai dar também um bom efeito. Mas aqui com o CMC ela já consegue a rigidez e secar mais rápido como precisa. O CMC
todo incorporado aqui na massa. Agora eu tenho que tirar essas marcas, então eu vou pressionar a massa toda para tirar bem essas marcas, olha. Apesar da cenoura também ter essas marcas. E eu tô fazendo como se fosse uma coxinha mais alongada e a pontinha aqui bem fininha. A cenoura não necessariamente precisa ser assim bem retinha. Ela pode ter um movimento, fica bonita. Na natureza ela é uma raiz, então ela pode ter movimento, essa curvinha aqui na ponta. Ela pode ficar realmente assim, tortinha, com um movimento mais natural. E aqui com a mão mesmo, olha, a pontinha do dedo eu já vou marcar essa parte aqui de cima. E eu vou com a tesoura, ou se você preferir, pode fazer também com uma espatulinha. Mas com uma tesoura eu vou marcar aqui, olha, umas fendas, as ranhuras que a cenoura tem. Então, em toda ela, olha, eu vou fazendo aqui e ela não é regular. Então, a gente vai fazendo assim para todos os lados. Tá vendo aqui, olha, eu faço ela fininha. Pode fazer ela tortinha assim, ó, que fica bem bonita. Então, quanto mais ranhura eu fizer aqui na cenoura, mais legal ela fica. Então, aqui não tem problema ela ficar assim retinha, tá? Na base. Caso você fosse botar ela realmente por inteiro, para aparecer por inteiro, aí sim você tem que botar num suporte que seja arredondado na base. Então, botar numa caminha de algodão, enfim, para ela não perder essa forma cilíndrica, tá? Essa forma aqui que realmente é a característica da cenoura. Então, como eu vou botar ela apoiada no bolo, não tem problema ela ficar assim apoiada em cima da bancada. E depois, por último, todas essas ranhuras, depois que ela secar, isso aqui vai ganhar cor também. A gente não vai deixar ela só nessa cor. Vamos pintar ela para ela ganhar mais vida. Então, botar ela ali de lado para secar um pouquinho. E agora aqui eu vou montar as folhinhas. Já estão todas sequinhas, olha. Então, tá vendo? Ela fica bem mais rígida. E aqui com o arame 24, então aqui eu vou pegar o arame 24, vou cortar aqui ao meio. Não precisa ser tamanho igual, tá? A gente vai fazer alguns maiores, outros menores, então não precisa ser tudo igualzinho, igualzinho. É legal a gente ter algumas ramas também mais para o alto, mais para baixo. E aqui eu vou prender com a fita floral branca. Eu só vou cortar ela ao meio, então vamos lá. Então aqui, muito cuidado para não quebrar com a folha. Eu vou pegar bem na base, dar uma giradinha e vou começar a prender aqui no arame. Eu peguei esse arame 24 porque ele é mais resistente. Então, a gente vai conseguir depois trabalhar aqui com mais facilidade. Olha, eu já dou aqui também uma viradinha. Ó, muito cuidado, sempre pega na base quando quiser girar. Porque senão pode quebrar essa folha, tá? E tem que fazer tudo de novo. E aqui eu não tô prendendo as folhas também da mesma forma. Eu vou prender de formas mais aleatórias pra gente ter mais movimento também, não ficarem todas iguaizinhas. Porque nenhuma rama aqui vai ser igual a outra. Então, repetindo, pego bem na base e dou essa curvadinha. Olha, já tá começando a fazer aqui o efeito, tá vendo?
Então eu coloco uma mais alta que a outra. Então, repetindo, segura só na base, não segura na folha, segura só na base, dá aquela curvadinha. Então, aqui, olha, juntando aqui, eu já tenho um bom efeito aqui de rama. E agora, como eu vou prender isso na cenoura? Agora eu vou pegar, vou deixar a cenoura aqui quietinha. Vou pegar um pouquinho da massa, ainda branca mesmo. Então, repetindo, aqui é pasta americana comum. Só vou colocar um pouquinho do CMC. Então, já tá bem incorporado aqui com o CMC. Agora eu vou encapar um pouquinho esse arame com a própria massa. Então aqui eu pego uma bolinha, vou passar só um pouquinho de amido na mão, só para não colar, e vou colocar a bolinha aqui para engrossar essa parte aqui do caule, porque para cá ela é mais fininha mesmo, essa base ela é mais grossinha. Então, olha, eu vou literalmente encapar, ó, põe um pouquinho só de amido na mão e vou girando aqui e vou encapando esse arame com a pasta. Muito cuidado para não bater nas folhas, tá? É só mesmo para engrossar aqui e depois a gente vai pintar aqui tudo de verdinho. Tirei o excesso, não tem necessidade de tanto. E vou fazer isso em todos. Começou a sair, passa um pouquinho da mão no amido, porque a nossa mão tende a aquecer, esquentar aqui, e aí a pasta acaba amolecendo e grudando na nossa mão mesmo. Então aqui eu passo um pouquinho do amido para não grudar. Então todas as basezinhas. Agora aqui eu vou prender com um pouquinho de cola de CMC. Então eu vou passar aqui a cola no arame. E vou posicionar bem aqui no centro. Vou fazer isso em todas as hastes. Essa que tá maior, inclusive, ela vai ficar central aqui para dar mais estrutura também para essa cenoura. Então, posicionando aqui. Cuidado para esse arame não sair na lateral, tá? Deixa eu virar aqui assim para ficar fácil de ver. Coloca ele de forma que ele não ultrapasse. Se ele estiver ultrapassando, corta um pouquinho. Aqui estava querendo sair, então eu vou cortar uma pontinha. E aqui eu não tô colocando uma rama muito longa, até porque no bolo a gente não tem uma área gigante para poder colocar, a não ser que a gente esteja trabalhando com muitos andares. Fora isso, a gente não tem um bolo tão grande, então a rama aqui não precisa ser tão longa. E aqui, gente, é pouquinha cola, tá? E como eu mexi aqui com a mão, eu vou voltar aqui um pouquinho mais dos risquinhos nela.
E por enquanto eu vou deixar elas assim, mas depois a gente pode dobrar também um pouquinho para ficar mais natural. Mas por enquanto elas vão ficar assim. E aqui, olha, com o cabo mesmo do pincel, eu vou unir essas bases para fixar melhor e fazer essa base aqui da cenoura. E agora eu vou deixar ela secar e depois a parte da pintura. Então, aqui ela já secou, então já consigo aqui mexer nela sem perder a forma. Como eu falei, ela vai ficar apoiada no bolo, então não tem problema ficar retinha aqui nessa parte de trás. E agora eu peguei uma cenoura realmente real para ver a parte da pintura e tentar fazer o mais próximo possível. Então aqui também, nessa parte aqui da rama e na pintura da própria cenoura. Então vamos lá. Eu vou começar pela parte da rama e eu vou, deixa eu tirar aqui um pouquinho a cenoura só para não atrapalhar. E eu vou começar aqui na parte de cima, mesclando um pouquinho desses dois corantes. Aqui dá para ver, olha, tem essa aqui que é um pouco mais escura e aqui tá um pouco mais clara, mas mesmo assim tá diferente dessa cor que a gente já usou aqui antes. Então eu vou misturar aqui um pouquinho das duas, olha. E aqui também no caule eu também vou pintar. Então eu vou dar aqui umas pinceladas. É claro que aqui a gente não tá fazendo a rama exatamente igual, mas dentro do possível a gente tenta aproximar aqui. Então eu vou virar assim para ficar inclusive mais fácil. Eu posso até, mas aí é bem pouquinho, tá? Colocar um pouquinho do álcool de cereal e passar aqui nas folhas para ela ficar um pouco mais escura. O álcool de cereal aqui, bem pouquinho, ele não vai amolecer essa pétala. Essa pétala não, perdão, essa folha. Mas o álcool aqui é bem pouquinho mesmo, que ele vai evaporar bem rápido. Eu não vou encharcar essa folha com a parte do álcool. Então é só um pouquinho, só para realmente colorir e dar algumas sombras aqui um pouco mais escuro, sem esquecer de pintar aqui, por isso que eu usei a parte aqui de fita floral no branco, porque se eu tivesse com a fita floral verde, eu não ia conseguir fazer as nuances de cor, então por isso eu fiz ela em branco. E aqui, olha, eu vou inclusive pintar a folhagem com o álcool aqui no verso, olha, para não ficar também branquinho aqui. Então, eu vou pintar no verso. Então, eu viro e pinto também o arame do outro lado. Aqui eu vou inclusive dobrar um pouquinho o arame para ficar fácil de ver as partes internas. Então, volto, coloco um pouquinho mais do álcool. Olha, eu ainda não desci, aqui a parte do verde para essa parte aqui. Aqui vai ser um verde bem mais claro, tá? Eu venho realmente com corante seco. Por isso, novamente, eu fiz tudo aqui em branco. Então, verifica se tá todo o aramezinho pintado. Só algumas partes eu dei uma escurecida também nas folhas, mas é pouca coisa, porque eu quero que realmente fique manchadinha. Eu não quero que ela fique toda com a cor uniforme. Agora, com um pincel seco, vou até limpar aqui, olha, para não sujar essa cenoura. Com o pincel seco eu venho bem de levinho e vou trazendo o verdinho aqui para base. Então agora aqui sim, tá vendo aqui, olha, ele vai clareando e a base aqui é mais clarinha, quase branco.
E essa parte aqui só com o corante seco. Depois aqui, deixa eu até tirar aqui o excesso do corante verde para não sujar. Com esse mesmo pincel, eu vou dar o toque agora aqui do marrom. Ele bem pouquinho. Eu vou dar umas batidinhas aqui nessa parte interna. Olha, bem pouquinho mesmo, tá? Só sujo o pincel no marrom e faço essas partes internas aqui. E agora eu vou passar marrom em toda essa volta, olha. Com um pincel um pouquinho menor, esse aqui ele já tá bem abertinho, então é o ideal para usar aqui. Eu vou aqui nas ranhuras, olha. Nessa parte onde a gente arranhou com a tesoura, eu vou dar uns risquinhos com esse marrom. Agora, com o próprio laranja, eu também vou passar um pouquinho aqui, só para em alguns pontos. Eu não vou passar o laranja nela toda, tá? É só realmente em alguns pontinhos, assim, aleatório mesmo. E é bem pouquinho, porque ela já tá com a base bem laranja, então é só um pouquinho para dar mais vida. Tampar. E agora eu vou passar um toque de amarelo. Isso mesmo, aqui eu vou clarear essa cenoura para ficar com essas nuances aqui diferentes, mais clarinhas. Então eu vou pegar esse amarelo que é bem clarinho e vou aqui sem quase excesso no pincel. É bem pouquinho mesmo no pincel, tá? Que eu não quero deixar marcas do amarelo, eu quero só dar uma leve clareada nela, umas sombrinhas aqui, sombras não, mas iluminadas, principalmente aqui nessa base. Então, alguns pontinhos eu dou mais um marronzinho. E por cima eu venho com amarelo, porque dá uma quebrada, não fica um marrom tão forte. Então aqui, olha, o trabalho de hoje é essa cenoura. Claro, ela não está exatamente igual a outra, mas eu só me inspirei nela, porque essa aqui é uma cenoura orgânica, enfim, ela não é aquela cenoura bonita que a gente encontra no mercado, toda limpinha, bonitinha, sem terra. Essa aqui tem terra, tem todas as raizezinhas inteiras aqui, mas serviu muito bem de inspiração para essa daqui. Essa rama eu quis realmente facilitar, principalmente pelo comprimento dela, que a gente não tem no bolo um espaço gigante para colocar uma rama inteira. Então aqui eu fiz a rama um pouco mais curta e também com essas folhagens de papel de arroz que são um pouco maiores do que a rama natural. A rama natural são folhinhas bem pequenininhas, bem miudinhas, e aqui eu teria que fazer de açúcar, dar um trabalho muito maior. Então aqui, para facilitar, eu fiz nesse processo com papel de arroz. Mas para um bolo de Páscoa fica bacana, né? E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, dá logo o like aqui embaixo, se inscreve no canal e na próxima semana tem a continuação desse trabalho, aí sim com o bolo para colocar essa cenoura. Até lá!